Boa noite, na paz do Senhor Jesus. Que privilégio poder entrar na sua casa, no seu lar, onde quer que você esteja, com o programa Conectados com a Palavra. Eu sou Vanderlei Medeiros e estou aqui na Capela Irma Estevanato, na Casa de Oração para Todos os Povos. Nós somos a Igreja O Brasil para Cristo não Manda Aqui, que é presidida pelo nosso querido pastor sênior Joel Estevanato. Nesse ano, na nossa igreja local, nós estamos vivendo a vida frutífera. É o que Deus tem para você. E nós sabemos que quando permanecemos em Cristo e no seu amor, nós nos tornamos frutíferos. Isso é um privilégio. E por falar em privilégio, durante essas quartas-feiras nós vamos falar sobre uma nova série, sobre o grande privilégio ser frutífero. E é isso que Deus tem para a sua vida. Essa satisfação, essa alegria de exercer aquilo que, como ramos que estamos ligados à videira verdadeira, como está em João capítulo 15, nós podemos frutificar. E eu quero te convidar durante essas quartas-feiras que aqui estaremos, falando durante 8 episódios de ensinamentos através da palavra do Senhor Jesus, para exercermos essa graça, esse privilégio, esse dom e capacitação que o Espírito de Deus, através da sua palavra, vai nos fornecer, ferramentar para que nós possamos produzir muitos frutos. Quero te convidar a orar. Eu só quero te pedir também algo antes de você orar, para que você possa parar, preparar a sua palavra, a sua Bíblia, deixar do lado o caderno, uma caneta e meditar nas Sagradas Escrituras, porque elas produzirão em você vida e o Espírito Santo, ele vai falar com você. Agora sim, eu quero te convidar a orar. Espírito Santo, nós estamos na tua presença nesta noite e que satisfação orar com esse internauta, aonde quer que ele esteja, que vai acompanhar os ensinamentos da tua palavra. Que a tua palavra seja lâmpada e luz. Que a tua palavra ilumine o coração, a mente e o espírito do teu servo ou da sua serva. E que de uma forma especial aquilo que João escreve na sua primeira epístola venha sobre ele ou sobre esta irmã a unção que traz conhecimento e que traz entendimento através da palavra rema revelada ao entendimento. Eu te peço, Espírito Santo, usa-me como uma ferramenta, usa-me nas tuas mãos para edificar o teu corpo na noite de hoje. Eu oro crendo e convidando o Senhor para tomar as rédeas e nos guiar durante a ministração e o ensinamento da tua palavra em o nome de Jesus. Amém. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti, confio em ti, Senhor. Creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti.
isso. Confio em ti, Jesus. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Yeah. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Nada é impossível para Deus. Tens o meu. Vamos à palavra de Deus nessa noite. Na semana passada você aprendeu a respeito de que eu e você podemos ganhar almas através do nosso testemunho pessoal. Você pode ganhar almas através do testemunho da sua vida. Nós estamos na série O Grande Privilégio, Ser Frutífero. E hoje eu quero falar com você que você pode ganhar almas através do testemunho da verbalização, de você verbalizar através da sua boca, você compartilhar para as pessoas o evangelho do reino. Semana passada nós vimos que somos, segundo escreveu Mateus no capítulo 5, o versículo 13 e 14, que eu e você somos sal e luz da terra, luz do mundo. Então, nós aprendemos que a nossa vida é um parâmetro, é uma referência, é um exemplo para a vida de tantas pessoas que estão olhando-nos, seja no trabalho, seja na universidade, seja na igreja, seja no bairro, aonde quer que nós estejamos. Mas o Senhor também nos conferiu a responsabilidade de que eu e você precisamos frutificar através do testemunho das palavras, ou da palavra. No entanto, o Espírito Santo, ele gera em nós essa capacidade de eu e você testemunhar verbalizando a palavra. Deus nos deu poder, Deus nos capacitou para fazermos isso. E essa capacitação que vem pelo poder de Deus quebra a timidez, a vergonha e faz com que sejamos pessoas explícitas para demonstrar aquilo que em nós foi gerado. Ora, se eu tenho um testemunho de vida, é porque eu fui alcançado pelo amor de Deus, eu encontrei esse bom tesouro e agora eu quero compartilhar para as pessoas que esse bom tesouro que mudou a minha vida é Jesus Cristo de Nazaré. Algumas pessoas acham que elas são apenas capacitadas ou cheias do Espírito Santo apenas para estarem no púlpito. Tem gente que o ministério dela para sempre, em toda ocasião, vai ser só querer púlpito, púlpito e púlpito para pregar, para cantar. Ele quer o púlpito e, na verdade, é muito mais do que isso. Ainda que existam ministérios específicos para essa função, mas todos aqueles que estão envolvidos no corpo de Cristo, inclusive os músicos, inclusive cantores, inclusive pastores, pregadores, todos nós estamos envolvidos na obra da evangelização, de onde quer que estejamos e vamos, de pregar o evangelho do reino. Foi para isso que nós fomos chamados. É por isso que Jesus, ele vai comissionar a igreja a receber da sua época, a receber o quê? O revestimento de poder, vai derramar um poder sobre eles. Dr. Lucas, ele escreveu 2 livros. Lucas teve uma influência forte do apóstolo Paulo no seu ministério. E ele escreve esses textos assim que nos edifica de entender que o Senhor nos revestiu e nos deu poder com uma finalidade. Vamos ler? Lucas, capítulo de número 24, o versículo 48 e o versículo 49,
palavras de Jesus pós-ressurreição, ele diz: vocês são testemunhas dessas coisas, de tudo aquilo que eles tinham vivido, né? Aí ele diz: eis que envio sobre vocês o quê? A promessa de meu Pai. Permaneçam, pois, na cidade, até que vocês sejam revestidos do poder que vem do alto. Oh, aleluia! Ele fala que nós somos testemunhas. Está dizendo para os discípulos daquela época que eles eram testemunhas das coisas que eles tinham visto. Como eu e você somos testemunhas das coisas que acontecem na nossa vida ou ao nosso redor. E ele vai dizer agora: eu vou enviar a promessa do Pai, eu vou revestir vocês do poder do Espírito Santo, do poder que vem do alto. Aí o Dr. Lucas agora, em Atos capítulo 1, o versículo 8, pós-ressurreição, Jesus vai dizer: mas vocês receberão o poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, que vem do alto, como Lucas falou lá no seu evangelho. Ao descer sobre vocês o Espírito Santo com um propósito. Qual é o propósito? Vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Glória a Deus! Jesus nos deu esse revestimento de poder e derramou sobre nós o seu poder para que nós pudéssemos testemunhar, não só com a nossa vida, como falamos na semana anterior, mas também com palavras, a proclamação do Evangelho do Reino. Você vai ver que logo após o cumprimento nessa manifestação e derramamento do Espírito Santo na igreja, então, você vai perceber que quando as pessoas estão olhando e ouvindo os discípulos e as pessoas que tinham sido cheias desse poder ou revestidas desse poder, louvando e agradecendo e exaltando a Deus, que as pessoas começam a dizer que eles estavam bêbadas. A primeira coisa que acontece é o nosso querido Pedro, o apóstolo Pedro, se levantar cheio do Espírito Santo e pregar o Evangelho do Reino a todos aqueles que lá estavam, e milhares de pessoas se converteram ao Senhor Jesus, porque ele estava cheio para falar. Deus nos enche com um propósito, Deus nos enche para que testemunhemos e proclamemos, venhamos falar aquilo que temos vivido e aquilo que temos visto no nosso dia a dia, testemunhas vivas como eles eram. Deus espera que eu e você, para ganhar almas, possamos verbalizar e falar para as pessoas no dia a dia que só Jesus Cristo é o Senhor. O Dr. Lucas ainda, quando ele vai falar da grande comissão, da comissão para os 12,70, eu vou ler apenas dos 12, que Jesus vai os enviar. Jesus os envia com um propósito, e dentro desse propósito estava ali relatado que eles teriam que, além das manifestações que poderiam operar, resultando da pregação do Evangelho, que essa deveria ser a primeira tarefa a fazer, pregar o Evangelho do Reino. Lucas capítulo 9, versículo 1 e 2 diz: tendo Jesus convocado os 12, deu-lhe poder e autoridade sobre todos os demônios e para curar os doentes. Também os enviou a pregar o reino de Deus e a curar enfermos. A pregar o reino de Deus, e consequências após a pregação do Evangelho, após a pregação do reino de Deus, aconteciam. Demônios eram expulsos do corpo de pessoas. Doentes eram curados. Milagres aconteciam. Posteriormente você vai ver Jesus enviando 70 também com a mesma missão de pregar o Evangelho do Reino. Eu e você precisamos verbalizar que Jesus Cristo é o Senhor. Precisamos verbalizar aonde quer que estejamos e aonde quer que eu e você possamos ir. Ele nos deu o poder, o seu poder. Tanto em Lucas como em Atos é usada uma palavra grega chamada dunamis. E dunamis, traduzida do grego para o nosso português, significa pelo menos 3 coisas. Há muito mais do que isso, mas pelo menos 3 coisas. A primeira é dinâmico ou dinamismo. Então, quando eu recebo o poder do Espírito Santo, eu serei dinâmico, eu terei dinamismo para pregar o Evangelho do Reino. Eu não vou viver em mornidão, eu não vou viver pacato, eu vou ter
dinamismo, isto é, força para caminhar e verbalizar, coragem para verbalizar e compartilhar o evangelho do reino. Segundo que é significado de dunamis para o nosso português é dínamo, que gera forças. Jesus está dizendo que o Espírito Santo na minha vida e na sua vida vai gerar força para que nós possamos testemunhar. Não existe testemunha calada. Não existe testemunha em silêncio. A testemunha tem que falar do que ela viu. Assim, eu e você temos que falar do que temos experimentado, o nosso testemunho de vida, aquilo que aconteceu na minha vida e na sua vida, e verbalizar às pessoas aquilo que acontece na vida dos outros também. Por que dos outros? Porque somos edificados. Testemunhamos da nossa vida, temos força para fazê-lo. E da mesma forma, quando ouvimos o testemunho de uma vida, como na nossa igreja, tantas pessoas foram alcançadas e transformadas, pessoas que viviam uma vida totalmente profana, cheia de imoralidade, corruptas, e o evangelho entrou como entrou na vida de Zaqueu, como está escrito em Lucas 19, e mudou a vida de Zaqueu, como mudou a vida dessas pessoas, nós podemos compartilhar também para as pessoas. E terceiro, dunamis, significa, traduzido para o português, dinamite. O que Jesus está dizendo? Quando ele fala que seríamos revestidos de poder e receberíamos esse poder que viria do alto, que nós teríamos um poder, o Espírito Santo em nós causaria impacto. Uma dinamite, ela causa impacto em determinada região, talvez alguns quilômetros de distância. As pessoas vão sentir o estremecer, o barulho da onde aquela dinamite explodiu. E assim somos nós. No Novo Testamento, no início da igreja, você vai ver que o evangelho ia por todas as partes. Ia por as aldeias, por cidades vizinhas e circunvizinhas. O evangelho era proclamado. Isso é um impacto que avança. E isso precisa acontecer, porque Deus me deu e te deu a oportunidade de verbalizar. Falar que Jesus Cristo é o Senhor. Romanos capítulo 10, versículo 9 diz: se com a boca você confessar Jesus Cristo como Senhor e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Eu quero me manter com você na parte A, que diz: se com a boca você confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Você confessa para a salvação, você confessa no mundo espiritual, mas você precisa verbalizar isso também no dia a dia. Você precisa confessar que Jesus Cristo é Senhor da sua vida, que você não é mais dono de si mesmo, que agora há um rei que reina dentro do seu coração e governa a sua vida e manda em você, porque ele tem ensinamentos que nos orientam a viver uma vida melhor, a vida abundante que ele veio trazer para as nossas vidas. Agora, se eu e você se calar, como vai ficar? Eu sei que Deus sempre levanta alguém, mas aí, aonde você mora, aonde você trabalha, aonde você vai praticar as suas atividades físicas, aonde você vai no seu lazer, aonde quer que você esteja, existem pessoas que precisam ouvir que Jesus Cristo é o Senhor e através de você, não deixa para outro aquilo que você pode fazer. Romanos capítulo 10, versículo 14, um pouquinho para frente, vai dizer: como, porém, invocarão aquele que não creram? Aí eu não creio em Jesus, como vão invocar? E como crerão? Paulo vai dizer: naquele de quem nada ouviram. E como ouvirão se não há quem pregue? Ô irmão, tem muita gente que não está invocando porque não creram, e não creram porque não ouviram, e não ouviram porque você está se calando, eu estou se calando, nós estamos se calando. E nós precisamos não se calar, não se cale. Fale, pregue em tempo e fora de tempo. Fale das coisas que Deus tem feito na sua vida, meu irmão. Fale. Oh, que isso mude, que as pessoas venham crer, que as pessoas venham ouvir. Por quê? Porque você foi levantado para verbalizar, para pregar. Você tem o poder do Espírito Santo com dinamismo, como dínamo, como dinamite dentro de você, para proclamar o Evangelho do Reino. Como eu posso fazer isso, pastor Wander?
eu vou te dar duas razões importantes e como. Primeiro, testemunhando, falando de quem Deus é em sua vida. Fale para as pessoas de quem Deus é em sua vida. O que Deus representa na sua vida? Quem é Ele para você? Fale da vida e obra de Jesus. Agora, é claro, se você não está aprendendo com Jesus, se você não está nem aí para Jesus, você não vai ter como falar de quem Ele é na sua vida. Tudo é sobre Ele, é sobre Jesus tudo. E nós temos que testemunhar falando de quem Deus é em nossa vida, quem é Ele. Tudo está centralizado em Jesus. Efésios, capítulo de número 1, versículo 10, diz que todas as coisas devem convergir em Cristo, tanto as nos céus como as que estão na terra. Efésios capítulo 1, versículo 10 diz, de fazer convergir nele, em Cristo, que na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra, tudo está sobre Jesus. A gente vai falar o quê? Sobre Jesus, quem Ele é, o que Ele fez, o que Ele falou, o que Ele nos ensinou. Quando há a transfiguração, e Jesus aparece, e junto de Jesus aparece Elias e Moisés. Os discípulos estão vendo aquilo, a glória de Deus envolve. Aí há uma voz do céu que soa dizendo, este é meu filho amado, a Ele ouvi. Preste atenção, a Ele. Ele poderia dizer a Moisés ouvi, a Elias ouvi. Não, ali era apenas uma representação do quê? De Moisés da lei e de Elias dos profetas, mas que estava sendo centralizado agora na nova aliança, que é o sangue de Jesus que Ele nos inaugurou pelo novo e vivo caminho, agora para vivermos o quê? Esse novo tempo, e nós temos que viver aquilo que Ele nos ensinou. Deus vai dizer, o Pai dizendo para o seu Filho, a Ele ouvi. O autor de Hebreus, no capítulo 1, ele vai dizer também, ora, Deus antigamente falou de muitas maneiras, de várias maneiras, pelos profetas, mas nesses dias nos falou sobre Jesus. Tudo é sobre Ele, mas nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. Hebreus capítulo 1, versículo 2. É tudo sobre Ele, e é sobre Ele que você vai falar. No caminho de Emaús, haviam 2 discípulos. Esses 2 discípulos, após a morte de Jesus, eles estavam cabisbaixos, chateados, voltando decepcionados para a sua cidade. Eles estavam na estrada de Emaús, indo para Emaús. E eles estavam indignados. De repente, Jesus se aproxima deles, após a ressurreição. Talvez, ao entardecer, já um tanto escuro, eles não reconheceram Jesus. E Jesus pergunta para eles o que eles estavam falando entre si, eles vão falando das suas decepções. E você vai perceber no texto que é o momento que Jesus começa a pregar e a ensinar de uma forma expositiva, mostrando que a lei e os profetas, tudo falava a respeito dele, e era para que se cumprisse, e para que houvesse a morte e posteriormente a ressurreição. O próprio Jesus mostrando que tudo na palavra, tudo em todas as coisas, estava centralizada nele. E quando Jesus chega na casa daqueles homens, que parte o pão, que eles reconhecem que era o mestre, eles ficam tão felizes e dizem, fica Senhor, fica, já se faz tarde, fica. E Jesus desaparece no meio deles. Mas Jesus dá um sermão expositivo para eles, mostrando que Ele é o centro de todas as coisas. Você vai testemunhar como? Testemunhando com a sua boca, verbalizando, falando do que Deus é para você, quem Ele é. Vamos dar um exemplo de André. André é alcançado pelo poder do Evangelho de Jesus. André, ele foi privilegiado de ser um dos primeiros discípulos de Jesus. E ele vai dizer, João escrevendo, vai falar a respeito desse encontro que André tem com Jesus e posteriormente o que André faz. João, o Evangelho, capítulo 1, o versículo 40 a 42 vai dizer, André, o irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. André começou a seguir Jesus.
E ele encontrou, depois que ele seguiu Jesus, olha só, ele encontrou primeiro o seu próprio irmão Simão, a quem disse, ele verbalizou, achamos o Messias. Ele está falando quem é Jesus para ele, que significa, Messias quer dizer o Cristo. E ele não só fez isso, ele não só falou. O versículo seguinte vai dizer, e levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse, você é Simão, filho de João, mas agora você será chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Meu amado, o que André fez e o que eu aprendo com ele? André, ele é alcançado por Jesus, e agora ele vai verbalizar isso para seu irmão Pedro, que ele encontrou, foi o primeiro que ele encontrou, foi Simão, foi Pedro. E quando ele encontra Pedro, ele vai dizer de quem Jesus é para ele. Ele disse, achamos o Messias, eu encontrei o Cristo, aquele que as profecias diziam, aqueles que o judaísmo estava proferindo a respeito dele, aquilo que a lei estava dizendo a respeito dele. Eu encontrei o Messias. Quem é ele? O Messias. E quem era o Messias para André? Quem é o Messias para minha vida e para a sua vida? O Salvador, o Libertador, o ressurreto Senhor dos Senhores, aquele que tem o poder de nos reconciliar com Deus, aquele que tem o poder de mudar as nossas vidas, de transformar-nos, aquele que tem o poder de fazer com que eu e você venhamos nascer de novo, aquele que tem o poder de nos levar eternamente para viver com Ele no reino dos céus. Jesus, o Messias. Este era para André aquela pessoa que ele tinha encontrado. Quem era na sua vida? O Messias. E ele vai testemunhar falando de quem é Jesus para ele na sua vida. E é isso que nós precisamos fazer. O segundo exemplo é testemunhando e falando do que Deus fez em você. Quem é Jesus para você? Você falou, ou testemunhou, verbalizou com a sua boca. Agora, você tem que testemunhar falando do que Deus fez em você. Deus sempre faz algo na nossa vida. Ele transforma-nos, Ele muda-nos. Eu quero ler 2 textos com você. Um eu já compartilhei na semana passada a respeito de testemunhar com a vida, mas eu vou ler um pouco mais. E o outro é um exemplo bem também especial para que eu e você possamos aprender, testemunhar, falando no que Deus fez por nós. O Salmo de número 66, do versículo 16 a seguir até o 19, na versão transformadora vai dizer o seguinte: venham e ouçam todos vocês que temem a Deus, e eu lhes contarei o que Ele fez por mim. O salmista está dizendo, Deus, Ele fez coisas por mim, Ele fez coisas em mim. Aí, olha só que interessante, ele continua dizendo, pois a Ele clamei por socorro e louvei enquanto falava. A Ele clamei por socorro e o louvei enquanto falava. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que há um Deus para ele, que fez uma obra maravilhosa, o socorreu e ele louvou. Se eu não tivesse confessado o pecado em meu coração, o Senhor não teria ouvido, mas Deus me ouviu e Ele atendeu a minha oração. É isso que Deus fez pelo salmista, nesse texto que ele está dizendo. O Senhor o ouviu, olha, eu orei, Deus me ouviu, Ele me livrou, Ele veio no meu socorro, e eu o louvo, eu tenho um prazer de louvá-lo. E outra coisa interessante, ele está mostrando que Deus o limpou através do seu confessamento. Quando você confessa, quando você abre seu coração para Deus, Ele está dizendo o que Deus fez na sua vida. O segundo exemplo que eu quero lhe dar é da mulher samaritana. Oh, que exemplo maravilhoso. Jesus a encontra. E Jesus vai ao encontro daquela mulher, Jesus torna-se amigo dela no bom sentido. Jesus não entra com nenhum tipo de preconceito pelo fato dela ser samaritana. Jesus, ele tenta ganhar a confiança dela, exatamente pela amizade, e falar de uma coisa que era necessidade para ela, sobre a água. Mas o que me chama a atenção é que quando aquela mulher percebe que realmente aquele que falava com ela é Jesus Cristo, o Messias, ela agora vai compartilhar, verbalizar isso na sua aldeia, junto do seu povo. Em João capítulo 4, versículo 28 a 30, vai dizer, quando a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e verbalizou e disse ao povo, venham comigo e vejam o homem que me disse tudo o que eu fiz. Não seria ele, por acaso, o Cristo?
Então, saíram da cidade e foram até onde Jesus estava. Ô, meu irmão, essa mulher foi compartilhar, porque algo aconteceu na sua vida, Jesus revelou a sua vida, e ela foi correndo ao povo, foi correndo à cidade, e ela não ficou em silêncio. Ela demonstrou isso porque ela achou um grande tesouro e com isso ela compartilhou, verbalizando para aqueles moradores daquela aldeia, daquela cidade. E a cidade, a aldeia, então, foi ter com Jesus. É isso que devemos fazer. Cabe-nos verbalizar, cabe-nos testemunhar com a nossa boca. Foi Deus que fez os nossos lábios, Ele vai te encher, porque você tem o ministério da reconciliação e a palavra da reconciliação. Você é o representante de Deus legal na terra. Você que nasceu de novo, você que está ligado na videira, você que está em Cristo. Eu quero orar com você e por você. Querido Deus e eterno Pai, dar-nos ousadia para sermos testemunhas, verbalizando, Senhor, falando, além da nossa própria vida, que seja um testemunho vivo, proclamando como querigma o evangelho do reino dos céus, que as pessoas à nossa volta possam saber e conhecer que Jesus Cristo é o Senhor, que fez uma obra na nossa vida e por isso nós sabemos quem Ele é, a obra que Ele fez e a obra que Ele está fazendo na nossa vida. Unge, Senhor, os lábios desta pessoa que me ouve nesta noite, enche ela do poder e do revestimento, da unção do Espírito como dunamis, dinamite, dinamismo, dínamo, para que ela possa testemunhar e proclamar os feitos de Deus. Eu oro crendo, já te agradecendo, em nome de Jesus. Deus te abençoe e até o próximo episódio. Que privilégio temos agora de poder exercer a nossa generosidade, a mordomia que Deus tem nos confiado como mordomos, administradores daquilo que Deus tem confiado às nossas mãos. Nessa série nós estamos falando a respeito do grande privilégio ser frutífero. E somos frutíferos também na nossa vida financeira. Quando nós temos uma maturidade cristã e entendemos a economia de Deus, o sistema de contribuições que Deus estabeleceu através da sua igreja para que venha manter o seu reino na terra com generosidade, nós exercemos aquilo que o Senhor confiou nas nossas mãos. Até porque tudo que temos e tudo que possuímos é do Senhor. Ele apenas confiou às nossas mãos para que nós pudéssemos administrar. E dentro dessa administração, o Senhor, Ele nos deu duas coisas importantes. O apóstolo Paulo, quando escreve a sua segunda carta à igreja em Corinto, na Grécia, no capítulo de número 9, no versículo 10, eu vou ler na versão nova atualizada, e diz assim, Nova Almeida atualizada, diz assim: E Deus, que dá semente ao que semeia e pão para o alimento, também suprirá e aumentará as sementes e multiplicará os frutos da justiça de vocês. Nesse texto, o apóstolo Paulo está nos dando duas realidades importantes quando recebemos da parte de Deus aquilo que Ele nos confere para administrar. Nós recebemos sementes e nós recebemos o pão. O pão fala-nos de necessidades básicas, fala de alimento. Alimento é algo básico, diário. Então Deus nos dá uma condição, parte daquilo que ganhamos, para administrar com os recursos das nossas necessidades básicas. Nada errado de investirmos nos sonhos que Deus tem plantado e projetado na nossa vida terrestre, na nossa vida profissional, naquilo que ansiamos e desejamos. Mas Deus nos dá outra coisa, qual é? Segundo o apóstolo Paulo, na sua segunda carta, no capítulo 9, versículo 10, ele vai dizer que Deus nos dá semente. Semente você não come. O pão, sim, para as suas necessidades você come, mas a semente você planta.
Por que tem gente que não prospera? Por que tem gente que não exerce esse privilégio de ser frutífero na vida financeira? Porque é guloso, está comendo a semente, está comendo o pão. Deus te confiou o pão para você comer, para desfrutar daquilo que você necessita e precisa, mas Deus deu o quê? As sementes para você plantar. E nas contribuições são duas maneiras, através dos dízimos que devolvemos ao Senhor e através das ofertas que semeamos. Quando assim fazemos, quando nós nos alinhamos à palavra de Deus, olha o que acontece. Deus também suprirá. Deus é um Deus de suprimento, de provisão. Aumentará as suas sementes e multiplicará os seus frutos. Então exerça a sua mordomia, faça isso. Tenha esse grande privilégio de ser frutífero na vida financeira, na sua vida profissional, exercendo a sua mordomia, sendo generoso. Eu quero orar com você e orar por você, para que Deus te abençoe em tudo que você colocar as mãos e haja frutos. Deus, nesse momento, diante da explanação da Tua palavra, obrigado pelas sementes e obrigado pelo pão que o Senhor nos dá. Que nós possamos ter esse coração voltado para semearmos no Teu reino. Parte daquilo que recebemos, Deus, e também devolver a Ti os dízimos que são seus, que o Senhor estabelece como um mandamento, e nós queremos fazer com alegria. Abençoa, Senhor, este ofertante, bem como a sua oferta, e abençoa, Deus, este dizimista, bem como os seus dízimos. Que eles possam, Senhor, desfrutar desta promessa, de viver com o suprimento, tendo, ó Deus, as suas sementes multiplicadas, tendo, Senhor Deus, um aumento, Senhor Deus, da Tua provisão na vida financeira. Nós consagramos, declaramos que no nome de Jesus não há nenhuma influência espiritual que prospere da maldade contra a vida desse contribuinte, contra a vida dessa pessoa que exerce a sua mordomia com generosidade. Nós os abençoamos, a sua oferta, o seu dízimo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Hoje eu só vou louvar. Aqui não pode haver desunião. Aqui não pode haver tristeza, não. É a casa do nosso Deus, o lugar que Ele separou pra nós. Eu quero agradecer você por essa satisfação imensa de ter dividido esse tempo com você aqui no Conectados com a Palavra. Te aguardo até a próxima quarta-feira, onde estaremos falando sobre mais um episódio dessa série, O Grande Privilégio Ser Frutífero. Lembre-se, é isso que Deus tem para a sua vida e o Senhor conta com você. Porque através da sua vida, muitas outras pessoas podem ser alcançadas e terem seus destinos mudados, transformados. Você é a carta de Cristo. Você é o evangelho ambulante na terra. Aonde quer que você esteja ou aonde quer que você vá, você vai exalar o bom perfume de Cristo, sendo frutífero em todas as áreas. Então, muito obrigado por termos dividido esse tempo. Que o grande amor de Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus e a doce comunhão do Espírito Santo seja sobre a sua vida desde agora e para sempre. Deus te abençoe e até o próximo episódio.